E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geometria molecular. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom, pessoal, então dando sequência às ligações químicas, hoje a gente fala um pouquinho sobre a geometria molecular, tá bom? E um pouquinho sobre a angulação dessas ligações químicas também, quando as moléculas são formadas, certo? Então bora lá, bora começar a nossa aula. Primeiro tipo de geometria que nós temos é a que a gente vai trabalhar, aliás, é a geometria de moléculas com apenas dois átomos, tá bom? Essas moléculas com dois átomos, elas vão apresentar sempre geometria linear. Por que geometria linear? Porque elas sempre vão formar um ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, uma molécula de O2 e uma molécula de HCl, ambas apresentam, né, dois átomos. Então, aqui, uma molécula diatômica sempre vai ter uma angulação de 180 graus. Então, nós temos uma geometria que a gente chama de geometria linear, certo? Bom, moléculas com três átomos, ou seja, um átomo central e dois ligantes, pode apresentar dois tipos de geometria, linear ou angular, tá? Quando o átomo central não apresentar elétrons livres, ela vai apresentar, então, essa molécula vai apresentar uma geometria linear. Então, por exemplo, aqui o CO2, né? A gente já aprendeu, para quem tem dificuldade com relação à formação dessa molécula aqui, a desenhar a molécula, é só assistir a aula anterior lá sobre ligações covalentes, tá bom? Lá eu explico como montar, né, a estrutura dessas moléculas, beleza? Então aqui nós temos uma molécula de CO2, né? E aí nós temos aqui um átomo central, uma molécula com três átomos, onde o átomo central não apresenta elétrons livres, nenhum elétron está sobrando aqui. Por isso nós temos uma geometria linear, uma angulação de 180 graus. Agora, quando a molécula apresenta elétrons livres no átomo central, né, tendo, no caso, né, três átomos, ela vai apresentar uma geometria angular. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a água. A água, nós temos H2O, nós temos três átomos, né? Sendo que no átomo central nós temos quatro elétrons, ou seja, dois pares de elétrons. O que acontece aqui? Esse par de elétron vai sofrer uma repulsão desse par de elétron aqui, e aí ambos vão, né, empurrar essas ligações aqui para baixo, formando um ângulo de aproximadamente 120 graus, certinho? Bora para a próxima. Bom, então as moléculas com quatro átomos, ou seja, um átomo central e três ligantes, nós temos dois tipos de geometria, a trigonal plana ou a piramidal. Quando ela não apresenta elétrons livres no átomo central, ela vai apresentar essa geometria trigonal plana. Então, por exemplo, aqui, ó, o SO3, nós temos um átomo central e três ligantes. Nos átomos periféricos, nós temos elétrons livres, só que no átomo central, não. Então, aqui nós temos uma geometria do tipo trigonal plana, ou simplesmente trigonal, ou também conhecida como triangular em alguns materiais por aí, tá? Com elétrons livres no átomo central, a geometria vai ser uma geometria piramidal. Então, aqui nós temos uma molécula de amônia, né? Nós temos um átomo central e três ligantes, e no átomo central nós temos dois elétrons livres. Então, mais uma vez, nós vamos ter a repulsão eletrônica aqui, que vai formar essa base piramidal da molécula. Então, aqui nós temos na trigonal plana um ângulo de 120 graus, assim como a angular, e na piramidal um ângulo de 109 graus e 28 minutos, tá bom? Então, na próxima nós vamos ter aqui uma molécula com cinco átomos, ou seja, um central e quatro ligantes, e aí no caso a geometria vai ser tetraédrica. Existem outras opções de geometria para essa situação, tá bom, pessoal? Só que, para fins de ensino médio, a gente vai parar nessa daqui. Então aqui, ó, temos cinco elementos químicos, né? Cinco átomos, cinco elementos não, temos dois elementos só. Mas nós temos cinco átomos, né? Um átomo central e quatro ligantes, então nós temos uma geometria tetraédrica, tá? Próximo exemplo, uma molécula com um átomo central e cinco ligantes, ou seja, seis átomos, nós temos uma geometria bipiramidal, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né? O PCl5. Aqui nós temos um exemplo de expansão do octeto. Uma molécula que não segue a teoria do octeto. No caso, o fósforo aqui, ele deveria fazer três ligações se ele fosse seguir o octeto, né? Porque ele está na família 5A. Mas como ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele pode expandir até formar as 5 ligações, ok? Mais um caso de expansão do octeto com o SF6, né, o hexafluoreto de enxofre. Então aqui nós temos uma geometria
octaédrica, com 7 átomos ou um átomo central e 6 ligantes, tá bom? Então aqui, ó, essa geometria é uma geometria octaédrica. Também temos um caso de expansão do octeto. O enxofre é da família 6A, então a tendência é que ele faça 2 ligações para seguir o octeto. Só como ele tem 6 elétrons, ele pode expandir o seu octeto formando 6 ligações. Certinho? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima. Forte abraço e até mais. Valeu!